Timóteo, capítulo de número 2, versículo de 1 ao 7. Abra aí a palavra de Deus junto comigo, para que você possa estar meditando junto conosco. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom, é aceitável de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, a qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Oremos. Senhor, quero agradecer por esta palavra lida, que ela venha ser revelada para nós como algo que venha mudar a nossa vida, venha edificar a nossa fé e venha mudar nosso comportamento diante dessa sociedade que está tão perdida, e até aqueles que dizem que são, também estão sem entendimento por falta de conhecimento das Escrituras. Pai, eu te agradeço, por estarmos aqui nesta noite, por essa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, essa carta é muito maravilhosa do apóstolo Paulo ao seu jovem discípulo chamado Timóteo. Quando ele, graça e paz da parte do Senhor Jesus, e quando ele conversa com Timóteo, manda essa carta para Timóteo, ele começa a falar de algo muito perigoso, sobre falsas doutrinas, sobre coisas que já estavam acontecendo no meio, de coisas que ainda viriam, porque de forma sutil, aquilo que é falso atrapalha aquilo que é verdadeiro. Então, quando ele rogando, e sempre ele falando que em ação de graça, intercessão por todos os homens, também quem tem autoridade, e eu indo para a Macedônia, e ele falando, e eu roguei, eu quero te admoestar, a fim de que ensine a doutrina correta a todos. E quando a gente olha para o texto, e ele fala no versículo 4 de 1 Timóteo capítulo 1, ele fala nesse versículo assim: e nem se ocupe com fábulas, com genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede do coração puro, a consciência boa, de fé e sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em fíbulas, em palavras desnecessárias, e pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. E o apóstolo Paulo, ele declarando para Timóteo através da carta, ele fala algo tremendo a respeito da lei, da importância da lei de Deus. E quando a gente vê que o meio evangélico que faz uma separação de Novo e de Antigo Testamento, a lei de Deus sempre ela foi latente para eles, que era a doutrina própria para eles. Quando ele fala, sabemos porém, olha o que ele diz, que a lei é boa. Às vezes quando fala a lei, quando se fala, é a lei do pecado, e algumas palavras que o apóstolo Paulo fala, as pessoas confundem, mas quando se fala da lei de Deus, ela é boa. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo, olha só, ele defendendo isso,
tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, que é a lei de Deus. A todo momento, defesa do apóstolo Paulo a respeito da lei de Deus. E segundo o evangelho da glória do Deus bendito, da qual fui encarregado. De quem é o evangelho? Do Deus bendito, do Todo-Poderoso, que estabeleceu o evangelho através do cumprimento da própria pessoa do Senhor Jesus. A salvação, como nós aprendemos até nessa leitura que a gente fez ainda agora, que a salvação vem de quem? A salvação vem de Deus. Jesus é o mediador. Jesus, ele não fez nada por ele fez aquilo que o Pai estabeleceu para ele. Até quando ele fala das admoestações, e quando ele conversa sobre isso, e quando ele faz assim, isto bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Quem salva o homem é Deus, mas ele mandou o mediador. Ele deu um propósito de Jesus na terra para se cumprir. E olha o que diz o próprio texto: a qual deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para ter a verdade, a salvação tem que chegar ao pleno conhecimento. Você tem que procurar entender o que diz as Escrituras para cada um de vocês, para cada um de nós. E o versículo de número 5 chama a atenção, e o próprio Timóteo, conhecedor da lei de Deus, das profecias e da importância da lei, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Foi declaração do apóstolo Paulo na carta, que não era algo inventado dele, mas era algo falado da sã doutrina, que é a lei de Deus, e era sobre isso que ele estava falando a todo momento. Interessante que remete para nós uma responsabilidade muito grande a respeito do que o apóstolo Paulo está falando, do cuidado, da preocupação com a lei, daqueles que se fazem mestres, daqueles que vão com fábulas, aqueles que inventam. E ele falou algo aqui que nos chama a atenção a respeito do mediador. Quem está mediando isso para Deus? Uma passagem que todos conhecem de Êxodo capítulo 32, que trata a respeito disso, que simboliza praticamente do que aconteceu, foi da situação de Deus com Moisés e teu irmão Arão, e junto com o povo. O que aconteceu naquela situação de Êxodo capítulo 32, que demonstra, do que Deus fez através do seu filho mediador. Preste sua atenção, aconteceu um evento trágico. Enquanto Moisés estava na presença de Deus para receber a lei, enquanto ele estava no gozo com o Deus Todo-Poderoso, para ele receber uma revelação da parte de Deus, o que aconteceu? Menos de 6 semanas depois de terem recebido uma das maiores revelações de Deus da humanidade, o povo de Israel incita em uma terrível idolatria com o pecado. É isso que eles fizeram. E através do pecado, que era o bezerro de ouro, e foi Deus que avisou a Moisés e falou: não me impeça, Moisés, e fez um papel, Moisés, de mediador. Em Êxodo até 32, versículo 1, fala que ansioso, e eles com problemas que levam para Arão. O que acontece? Arão
e ele resolve fazer junto com eles um bezerro. Não queriam, na verdade, trocar o Deus Todo-Poderoso, não, o Deus é o mesmo, mas o que eles queriam trocar era o mediador. Eles queriam trocar Moisés, porque Moisés, querendo ou não, simbolizava a lei, e Moisés, querendo ou não, ele simbolizava o mediador. Foi na qual o mediador que recebemos, que na época do apóstolo Paulo, e era sobre isso que ele estava comentando, porque existe só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. E Moisés, na época, ele era um mediador, ele era um símbolo da lei, daquilo que trazia da parte de Deus para a vida do povo. Mas o que eles resolveram? Nosso Deus é o mesmo, nosso Deus é o mesmo, mas vamos mudar o mediador. Escolheram o bezerro. E quando começa a querer mudar o mediador, aí tem a responsabilidade do sacerdote. Quem era o sacerdote na época de Êxodo capítulo 32? Arão. Arão nunca deveria ter aceitado isso. Moisés era uma representação. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. As pessoas querem tirar o mediador de destaque. As pessoas tiram o mediador Jesus, o Messias, Mashiach, o Yeshua. Querem tirar. Aí colocam no lugar a arruda, colocam os seus entretenimentos, as suas fantasias, os seus métodos, as suas formas. E os pastores praticamente fazem o papel de Arão, que representa aquele que, como sacerdote, que lidera, que conduz ao povo, que faz o povo sair do pecado e que se prega, que deveria se pregar, para que o povo viesse se afastar, porque isso que faz separação de Deus e os homens é o pecado. O mediador anuncia, ele dá o escape, ele dá a solução, mas o Arão, que normalmente às vezes é simbolizado pela liderança, o que eles fazem? Comuna com o povo, afrouxa para o povo, arrega para o povo, começa a fazer tudo que o povo deseja, com seus interesses pessoais. Isso é muito simbólico. E ainda quando ele estava falando que Moisés era como um mediador, eles queriam trocar, é uma tradição judaica muito grande, né, de que aquele comportamento de que eles traíam com muita facilidade. E Moisés era um representante da salvação e o ensinamento de Deus para a vida daquelas pessoas. Mas não importa se tinha egípcios, se vieram do Egito, ou se tinha aqueles realmente que não faziam parte, né, do povo hebreu, mas Arão, como sacerdote, não deveria fazer aquilo contra Moisés e ao Eterno. E diz até no versículo de 3 a 6: e eles começaram a se divertir, começaram a celebrar e começaram a fazer celebração de oferta, né, junto com aquele bezerro, começaram a beber e começaram a festejar. É a mesma coisa que estão fazendo nos dias de hoje. O povo está em pecado, o povo está no erro, mas está lá o povo celebrando, e está os Arãos aí da vida concordando de tirar um mediador que é Jesus, para que as pessoas possam ter a salvação. Moisés era o acesso, não poderiam trocar, não tinham permissão. O ouro do Egito era tudo que eles queriam para a vida, e Moisés era a palavra, a lei, a instrução, e optaram por outras coisas, por diversão, por entretenimento, por comida. Hoje é a mesma coisa. E Jesus, quando ele anunciando o Evangelho, o reino, é chegar no reino de Deus, ele falou: olha, o meu reino não é comida e nem bebida, não são bens materiais,
negue-se a si mesmo, abra mão dessas coisas. Os Arão da vida nos dias de hoje fazem menção que as pessoas têm que vir para os templos para buscar essas coisas. Tudo contrário do que foi pregado. Fizeram isso no passado, lá com Moisés e com o eterno Deus. Estão fazendo a mesma coisa nos dias de hoje. Estão abrindo mão do mediador. Os Arão estão se levantando para estar fazendo a vontadezinha do povo. O povo precisa de verdade, o povo precisa de constrangimento, o povo precisa de palavra séria, firme, para que possa sair, por exemplo, da onde que se prega a palavra de verdade, sair com dor de cabeça, chega a passar mal, chega a ficar com a palavra a semana toda na cabeça dele. Mas não, comunham, é muito jogo de luz, é muita festa, entendeu? Inventa coisas, toda semana tem atividade para prender o povo na igreja. Se pregar a palavra séria, de verdade, não fica. E vão dizer, mesmo na época de Jesus, é duro esse discurso. E hoje, Moisés tinha tudo isso, a palavra não mudou para a nossa vida, a lei de Deus é a mesma, que é o princípio de moral para sempre, ela é imutável, a palavra de Deus, ela não está ultrapassada, ela não já era, não, ela é a mesma, a palavra de Deus é a lei de Deus, tanto no passado, tanto para hoje. Jesus não agiu contra a lei de Deus. O apóstolo Paulo ainda falou que a lei de Deus é boa, é agradável. A figura sacerdotal sucumbiu, está levando o povo à morte, não à vida. A nossa classe de líderes estão parecidas. Pediram a Arão e ele aceitou. Estão substituindo o mediador dos dias de hoje. E o apóstolo Paulo, falando e fazendo menção da lei de Deus, ainda falou para ele: olha, só existe, no versículo 5 de 1 Timóteo capítulo 2, só existe um mediador entre Deus e os homens. Se tiver que escolher alguma coisa na tua vida, escolha Jesus. Só Ele. Até porque João 14,6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus, ele falando sobre isso: eu sou o pão da vida, quem comer de mim jamais, nunca mais terá sede. As pessoas hoje não estão se contentando com mais Jesus. A idolatria também com homens, não vai atrás de pregador, não vai atrás de pastor, não vai atrás de profeta, não vai atrás de homem, é tudo falho, todos têm pecado, todos. Não troca o mediador para chegar até Deus. Pastores, vocês não podem ser como Arão. Se levante, mostre a verdade para o povo. Vão falar mal de vocês sim, começar a pregar a verdade, não se importe. Pedro falou assim: olha só, vocês estão proibidos de falar desse Jesus aqui. Quando os discípulos realmente se converteram de verdade, começaram a pregar, ele falou assim: convém a nós mais agradar a Deus do que aos homens. E Moisés falou que viria, que seria um maior do que ele, que também seria rejeitado, vindo para uma nação pecadora, que viria da raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. E como é rejeitado.
Eu fico vendo esses pastores da televisão, para ter ibope ou para ter mídia, e ficam entregando profecia na carne, ficam mentindo, ficam prometendo curas que são mentirosas, que são compradas. Tem gente que é comprada para sair na televisão. Pode reparar que eles não citam muito o nome de Jesus. O Deus é o mesmo. Você chega com o macumbeiro, ele tem lá as suas entidades, coisa e tal. Não, mas nós cremos em Deus. Os muçulmanos, Alá, que é a tradução em árabe é Deus. Os católicos, temos Deus. Mas tem os mediadores. Já viu que eles substituem essas religiões? Todos substituem e dizem que tem um único Deus. Sim, só tem um único Deus aqui nessa terra. O resto é Baal, são demônios. Todos até em comum acordo, mas os mediadores são completamente diferentes. Essas igrejas falam: você é curado aqui, está vendo? Por isso na oferta você tem que dar aqui, por isso que você tem que estar aqui. Não caia nesses golpes. Isso são golpes. Olha que Timóteo recebeu de orientação do apóstolo Paulo: fábulas, mentirosos, mestres. Ele diz que são mestres da lei, um proceder inconveniente. E Moisés falou que isso tudo aconteceria, e o próprio Moisés declara que viria um segundo mediador. E se Jesus é o Messias na sua vida, ele é o único, e a ele não pode ter outros métodos. Está igual o pecado do povo do passado junto com Arão, como nos dias de hoje. Muita gente aí adorando bezerro de ouro. Eu estou cansado de falar até aqui na nossa igreja: não faça apologia a templo, não faça apologia a pastor, não faça apologia a homem, a cantor, a cantora, a ninguém. Adore, sirva somente ao Deus Todo-Poderoso. Uma palavra que até ele fala é no versículo que fala que ao Deus, né, Todo-Poderoso, toda honra, é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, fala: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória, pelos séculos dos séculos, amém. Tem um monte de gente que erra nessa parte. Sabe quem eles falam? Não está? Falam que é Jesus. Aqui não está falando de Jesus, não. Versículo 16 de 1 Timóteo, olha só o que fala: mas por esta mesma razão me foi concedido misericórdia. O apóstolo Paulo falando dele: mas para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade que teve para com ele, que tem para com os homens, porque ele é o mediador, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei, de quem ele está falando? Do Deus Todo-Poderoso, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. E devemos, de vez, irmãos, é pastor tal, é rabino tal, é profeta tal, aquele que está orando, estão curando. Todos falam em nome de Deus, mas não estão evidentemente agradando a Deus. É tipo assim: ó, Deus está comigo, fico usando o nome de Deus. Tem gente que usa o nome de Deus até quando tropeça. Nem todo mundo que fala que é homem de Deus ou mulher de Deus, você pega no YouTube, quantas palhaçadas, quantas comédias, pessoas se dizendo profetas, falando em nome de Deus. Quantas pessoas estão fazendo isso? Mas cuidado com esse aí você zomba, fica rindo. Mas aqueles que estão com igrejas talvez pomposas, aqueles que dizem que tem a verdade, estão pregando por aí, e como se fosse verdade, envolvido completamente até o talo com política,
com corrupção, com prostituição financeira e outras coisas mais. Cuidado, entendeu? É um alerta, irmãos, essa palavra. Não pode ter outros métodos, entendeu? Não pode. Não faça só em nome de Deus, mas fala pela palavra de Deus, porque ela não é errante, ela é eficaz, ela é poderosa para a nossa vida. Às vezes fala muito em nome de Deus, mas a palavra mesmo não tem. Pode pesquisar lá, não tem a palavra. Não devemos replicar. Creia em quem tem autoridade. Jesus tinha autoridade. Eu e o Pai somos um. O representante legal, o mediador perfeito. Não foi como Moisés que foi falho, ao ponto até de não ver a terra prometida. Falhou. Que quando que era para exortar o povo, agir contra o povo, mas foi paliativo. Não obedecia por completo, não obedeceu por completo do que Deus tinha estipulado para que ele pudesse fazer. Mas Jesus não, perfeito. Jesus só falava a verdade pesada e que muitos não conseguiam ouvir. E ele ainda não condena, né? Mas na segunda você será condenado. Ele está te alertando, ele está te falando. A palavra é dura. Um dos caras que ele mais se emocionou, de que ele mais estimou, ele falou: nascido de mulher, não tem ninguém acima desse homem. Quem era esse homem? Era o cara que pregava a verdade, é um cara que realmente era só pedreira, João Batista. Por quê? Porque ele pregava a verdade. The Chosen, essa série que a gente tem visto, como Jesus se emocionou, achei que dali tão real, tão verídico. Se emocionou com João Batista, porque pregando a verdade, o que as pessoas precisam ouvir. Que excelente Arão foi João Batista. Que excelente Arão. Ainda pastores que pregam a verdade, que não se dobram, ou irmãs, ou irmão. É um Arão de Deus. Mas quantos Arões aí que tem nessa terra, dos bezerros de ouro? Se você e eu, se nós não optarmos de estar com Jesus nos seus ensinos, do que ele falou, do cumprimento da lei, do evangelho, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Se você não seguir isso, ou pegar outras formas, o apóstolo Paulo exorta Timóteo: não pegue outras doutrinas, não pegue outras formas, entendeu? Vai trazer problema para tu e para o povo. Jesus, ele é o mediador definitivo, como Isaías 42:6, né? Para a nossa vida e para todos, e para toda a humanidade. Para gentios não importa, para grego, judeu não importa, para todos. Mas querem acesso a Deus sem a lei, do cumprimento dela, que Jesus foi o próprio, e sem Jesus. Estão pegando os Arão para que possam criar igrejas para si, doutrinas para si, entendeu? É isso que estão fazendo nos dias de hoje. Querem, através, né, de uma palavra que se chama antropocentrismo. O que significa isso? É uma forma, né, de pensamento comum de certos sistemas filosóficos, de crenças religiosas, que atribui ao ser humano uma posição centralizada nele em relação a todo o universo, seja como eixo, um núcleo em torno do homem. Até os louvores hoje é para os homens. O homem hoje que é o mediador, toque lá naquele profeta, toque naquele homem, aquele homem que é bom, aquele pregador que é bom, aquele pastor que é fera, ou porque a igreja dele está lotada. Da prosperidade, do culto das emoções,
substitui o mediador pela religião, os seus ritos, rito de justiça própria, obediência superficial, vazias, pessoas com máscaras, com fantasias, seguindo ritos dentro da igreja, práticas religiosas como regras pesadas que nem eles conseguem cumprir. O apóstolo Paulo falava sobre isso, Jesus falou sobre isso. Vazios, sem mandamento de Deus, sem a lei de Deus. Digamos que ninguém diria que essas coisas são ruins, sentir emoção, né? Esses lampejos pentecostais de sentir a presença de Deus, sai do momento pentecostal, está lá xingando outra pessoa, está fazendo fofoca de outra pessoa, fica aí fazendo a obra de Deus aí, mas fica caluniando outros. Que tipo de vida espiritual é essa? O que é isso? O que é isso? Cego guiando cegos, Aarões guiando outros cegos. Ninguém diria que essas coisas são ruins, mas são mediadoras entre Deus e os homens. Nunca vai substituir Jesus. Jesus é suficiente para a sua vida. Usa os métodos, é preocupado que está dando certo, do que pastor fulano está fazendo. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, eu vou para outros estados, para ver lá o que está dando certo, esses movimentos, entendeu? Essas fantasias, para que a gente possa colocar dentro aqui do nosso meio, as mediações, né, que estão surgindo, e os Arãos estão aceitando, e ainda leva para o povo, vai buscar lá o treinamento e leva para o povo, para crescer. Não querem o novo nascimento, regeneração, não querem transformação. Quem ama obedece os mandamentos, a lei de Deus. E sobre o templo, deve ser um lugar, né, que tem que ser muito agradável. Eu quero dizer para vocês que de repente o templo, de repente ele não vai ser um lugar muito agradável, porque ali você vai ter que aprender a suportar. O apóstolo Paulo mesmo exortou o tempo todo a igreja de Corinto, que tinha os dons, entendeu? Os dons. Até quando vocês se reúnem não para melhor, mas para pior. As suas ceias, os seus métodos, suas formas, tudo mentira. Hoje temos igrejas preconceituosas. Se você tem, você é bem aceito. É assim que funciona. Aí ficam os jovens pregadores, os itinerantes, ficam copiando esses pastores, ficam imitando eles e saem pregando por aí. O método de que ele assume para a vida dele é para alcançar a Europa, para alcançar o mundo, para que eu possa ser pregador. E o cara vai no Facebook e fica falando para onde ele viaja, para todo mundo. E tem aqueles, os discípulos. Mas o apóstolo Paulo em Timóteo fala para ele: Timóteo, não vai atrás desses mestres, não vai atrás desses mentirosos, não vai atrás desses falsos. Não vai. As estruturas estão competindo com Jesus. As religiões também competem também a todo momento uma com a outra, como tem igreja que ataca a outra. Já viu? Algumas religiões aí, ou denominações, ficam atacando, uma ataca a outra. Não deve ser assim, não pode pagar mal com mal. Se falam mal de você, se agiu contra você, deixa, ele vai se queimar pelo próprio veneno. E outra coisa, quem fica procurando muito erro na vida dos outros, porque ele está todo errado, pode ver que ele tem pecado. Se eu estiver preocupado muito, está falando muito da vida dos outros, pode contar que eu tenho pecado. Vai tomar conta da sua vida, faz o seu. Mas não é assim. Há uma competição. João Batista, que pregava a verdade, tinha entendimento. Quando Jesus entrou em cena, convém de que ele cresça e que eu diminua. Olha da dificuldade, talvez, das pessoas falarem isso. Às vezes as pessoas querem crescer, querem sucesso, querem a fama e ficam usando o nome de Deus. Aí é usar o nome de Deus em vão, filho.
Para encerrar a palavra, uma conclusão: tem a aparência que são de Deus, mas não são. Romanos capítulo de número 1, Romanos capítulo 1, versículo de 1 a 16, é tremendo. 16, 17, quando fala: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Está aqui falando que o Evangelho, porque é o poder de Deus, pertence a Deus, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito a palavra. E o versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis serão todos os homens. Conclusão: muito jogo de luz, muita fumaça, há muitos profetas por aí, entendeu? Há muitas cores esquisitas por aí, há muitas coisas que colocam dentro aí desses templos, mas Jesus sempre foi e sempre será a fonte principal de Deus, porque assim Ele quis. Ele falou na tua lei, Moisés daquela situação com Deus, simbolizando o próprio Jesus, Arão simbolizando os homens. Isso está muito nítido nos dias de hoje. As pessoas preferem mais o bezerro de ouro do que o mediador para chegar até Deus. Entendeu? São elementos incapazes de transformar por completo a vida das pessoas. Há muito ativismo, há muita atividade religiosa dentro do templo, e lá fora as almas estão esperando um abraço, um amor. Os missionários no campo morrem, precisam de assistência, precisam de ajuda. Tem que ficar fazendo apelo às igrejas que só tomam conta da sua vida dentro dos templos. Essa é a grande verdade. Ninguém pode fazer o papel de mediador substituindo a Jesus. O Deus Todo-Poderoso Pai, Ele colocou o teu filho para ser o mediador, e que possamos atentar sempre para isso e tomar cuidado de não querer essas concupiscências, esses prazeres que andam por aí. Deus abençoe a vida de todos.